Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje vamos ler um texto muito importante, numa carta escrita para os hebreus, trazendo assuntos muito relevantes, importantes para a nossa vida. Vamos ler então o texto desta oportunidade. Encontramos, então, o livro aos Judeus Messiânicos, capítulo 10, que começa assim. A Torá tem em si uma sombra das coisas boas que virão, mas não a manifestação real das coisas originais. Portanto, ela nunca pôde, mediante os mesmos sacrifícios repetidos incessantemente, ano após ano, conduzir ao objetivo quem se aproximava do lugar sagrado para oferecê-los. De outra forma, não teria cessado a oferta desses sacrifícios? Se as pessoas que realizavam o sacrifício tivessem sido purificadas de uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Não, ocorre o contrário. Nesses sacrifícios, há uma recordação dos pecados ano após ano, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Esta é a razão pela qual, ao entrar no mundo, ele diz: não é tua vontade receber sacrifício animal e oferta de alimento. Ao contrário, um corpo me preparaste. Não, tu não te tens agradado das ofertas queimadas e dos sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: vejam, no rolo está escrito a meu respeito, vim para realizar tua vontade. Primeiro, ele disse: tu não desejaste, nem te agradaste de sacrifícios animais, oferta de alimento, ofertas queimadas e dos sacrifícios pelo pecado, os quais eram realizados de acordo com a Torá. E então, aqui estou para cumprir tua vontade. Ele cancela o primeiro sistema para estabelecer o segundo, em conexão com sua vontade. Fomos separados para Deus e feitos santos, de uma vez por todos, pela oferta do corpo de Yeshua, o Messias. Dia após dia, todo Cohen se apresenta e realiza os seus serviços, oferecendo vez após vez os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas este, quando acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à direita de Deus e passou a esperar daí em diante até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, por meio de um único sacrifício. Ele conduziu ao objetivo de uma vez por todas os que estão sendo separados por Deus para serem santos. O Ruach HaKodesh nos dá o testemunho porque, depois de dizer: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz Adonai: porei minha Torá em seu coração e a escreverei em sua mente. A seguir acrescenta: dos pecados e das iniquidades deles não me lembrarei mais. Onde há perdão desses pecados, o sacrifício não é mais necessário. Portanto, irmãos, temos confiança para usar o caminho aberto por Yeshua até o lugar especialmente sagrado. Ele o inaugurou para nós, o novo e vivo caminho, através da Parohet, mediante sua carne. Temos também um grande Cohen sobre a casa de Deus. Desta forma, aproximemo-nos do lugar sagrado com o coração sincero, na certeza plena que procede da confiança, com o coração limpo pela aspersão, para nos purificar da consciência culpada, e tendo o corpo lavado com água pura. Continuemos nos apegando com firmeza à esperança. Aquele que fez a promessa é digno de confiança.
e mantenhamos a atenção dada uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não negligenciemos nossas reuniões congregacionais, como fazem alguns. Ao contrário, procuremos nos encorajar. Quanto mais agora, vocês percebem a aproximação do dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, apenas a terrível expectativa do juízo, do fogo que consumirá os inimigos. Quem desconsiderasse a Torá de Moshe era morto, sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pensem agora quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Deus, que tratar como algo comum o sangue da aliança, que o fez santo, e insultar o Espírito doador da graça divina? Pois aquele que conhecemos é quem disse: a vingança é minha responsabilidade, eu retribuirei. E também, Adonai julgará o seu povo. É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Todo esse texto mostra a realidade muito claramente revelada na própria Torá. O Eterno, pela sua misericórdia, pela sua compaixão para conosco, ele sempre providenciou um jeito de nós podermos acertar a nossa situação de culpa diante do Eterno. O texto mostra claramente o quanto o Eterno leva a sério as nossas atitudes, nossas palavras, nossas decisões, aquilo que passa dentro do nosso coração. Ele conhece todas as coisas. E considerando que nós somos seres falhos, que nós cometemos transgressões contra a Torá, todas as pessoas transgridem a Torá de uma maneira ou de outra, em vários aspectos. Ou seja, de qualquer maneira, todos nós temos uma dívida diante do Eterno. Por compaixão a nós, o Eterno, através de Moshe, transmitiu ensinamentos de como nós deveríamos agir. Para isso, preparou Arão, o irmão de Moshe, e todos os seus descendentes como Cohen, para poder exercer uma função muito importante. De todas as atribuições que nós vamos encontrar na descendência de Levi, Moshe recebeu uma instrução muito clara. Ele mesmo, apesar de Levi, ele não foi escolhido para ser Cohen. Isso foi atribuição do seu irmão e dos seus descendentes. Moshe era Levi, mas ele nunca sacrificou um animal sequer na posição que Arão deveria fazer. E os sacerdotes, de Arão para frente, tinham que oferecer sacrifícios todos os dias. E havia até mesmo um em especial, que hoje nós conhecemos como Yom Kippur. Contudo, aquela celebração, ainda que hoje tenha até se perdido um pouco o foco de qual é o significado original daquilo, nós sabemos que nos tempos bíblicos, o Cohen deveria oferecer um sacrifício. Separavam-se 2 bodes. Um era levado no deserto e outro era sacrificado pelos pecados da nação. Todos os anos, o Cohen Hagadol deveria sacrificar um bode por causa das transgressões do povo de Israel, porque haveria sempre uma falta, uma falha, o povo cometeria transgressões, e isso precisava ser acertado. Então, o meio era derramar o sangue de um bode, que aquele animal que era kasher, tendo seu sangue derramado, resolveria esse problema. Mas todo ano tinha que se repetir isto.
todo ano tinha que ser feito. Na realidade, se nós não tivéssemos a provisão do Eterno, até hoje isso deveria ser realizado. Bem, isso não foi interrompido ou parado de se fazer com o serviço dos Kohanim, porque Hana Ben Zokai resolveu que isso deveria parar. Não é por causa disto. Ele parou de ser realizado porque o nosso Mashiach, ele ofereceu-se a si mesmo como uma oferta perfeita. Então, aquilo que exatamente como o escritor desta carta, ele disse, aquela oferta que precisava ser repetida sempre, porque o valor dela era um valor baixo, relativo, porque o valor de um animal não vale a vida de um homem, mas nós sabemos que era importante, aquilo já tipificava, era uma sombra de coisas futuras, porque o Eterno tem coisas maravilhosas que Ele quer nos dar. Ele quer nos dar acesso à sua companhia, acesso a Ele diretamente, acesso a viver uma vida que não podemos sequer imaginar. Por quê? Porque a nossa vida, nós sabemos que ela é cheia de dificuldades. A nossa vida é maravilhosa em si, porque o Eterno nos deu essa vida. Ele criou todas essas coisas de forma maravilhosa. Contudo, o ser humano não consegue enxergar, não consegue ver a maravilha do que o Eterno nos concede. Mas Ele nos chama para podermos ver isto. Ele nos chama para nós podermos, de fato, experimentarmos coisas que nós não poderíamos alcançar de nenhuma outra forma, senão apenas com acesso através do nosso Mashiach. Nós sabemos o quanto o Mashiach é esperado, o quanto o Mashiach é aguardado, o quanto o Mashiach é importante dentro de toda a tradição judaica. Nós sabemos que o Mashiach é realmente a grande esperança. Ele não é algo que é apenas do nosso tempo. Desde que, a respeito do Mashiach, foi informado ao povo de Israel que ele haveria de vir, ele se tornou um alvo importante. Quanto mais o povo de Israel sofreu, teve perseguições, teve decepções, quanto mais ele sofria, mais ansiava pela vinda do Mashiach. Pois bem, não é o sofrimento do povo de Israel que vai fazer o Mashiach voltar. Tão somente será pelo fato de que o Eterno tem um propósito. O propósito do Eterno transcende o povo de Israel. Contudo, sem dúvida alguma, o Eterno escolheu o povo de Israel para mandar o Mashiach. Ele preparou tudo, as circunstâncias, o conhecimento, a expectativa, as pessoas aguardarem, tudo isso era importante. Tanto que quando Yeshua veio como Mashiach, ele foi reconhecido por grandes multidões. Se a elite religiosa viu nele uma ameaça, teve ciúmes, porque ele atraía multidões, e seus líderes não tinham o mesmo carisma de ter as pessoas se aproximarem, o fato deles quererem rejeitar o Mashiach foi até mesmo parte do propósito do Eterno, porque era necessário que acontecesse tudo o que aconteceu. Yeshua, realmente como Filho do Eterno, ele veio cumprir um propósito maravilhoso. Ele sendo purificado, ele sendo puro, ele jamais se contaminou com nenhum tipo de transgressão da Torá. Ele pôde apresentar-se a si mesmo como oferta de Corban. Bem, com certeza não foi nenhum Cohen que sacrificou Yeshua. Com certeza não foi nenhuma pessoa do povo de Israel que o sacrificou, ainda que houvesse a participação de alguns líderes religiosos da época que cometeram injustiças contra ele, porque não tendo do que acusá-lo, inventaram falsos testemunhos para ele poder ser executado. Mas ele foi executado pela mão de estrangeiros. Ele foi executado por Roma.
ele foi executado por pessoas que não tinham o menor respeito pela vida humana, com certeza. Mas, de qualquer forma, Yeshua derramou seu sangue para que todos nós pudéssemos ser justificados. E exatamente como disse o escritor, fundamentado nas porções da Torá que nós lemos, o sacrifício de Yeshua foi feito uma única vez e nunca mais precisará ser repetido, porque foi um sangue puro de um justo derramado por causa dos transgressores. Então, é um preço altíssimo que foi pago pelo próprio Criador para se cumprir completamente toda a Torá, toda a instrução, tudo aquilo que ele estabeleceu. Então, é muito importante. Agora, no final da leitura, nós vimos algumas coisas importantes. Que o Eterno deixou claro que sabemos que se uma pessoa transgredisse a Torá em alguns aspectos que está descrito na Torá, até mesmo se publicamente uma pessoa blasfemasse, falasse mal contra o Eterno, essa pessoa seria apedrejada até a morte. Isso foi o que Moshe transmitiu. Porque se uma pessoa ofendesse o Eterno, essa pessoa estaria cometendo algo muito grave. E se isso já considerava ser motivo de morte, o que seria então se nós simplesmente desprezássemos tudo o que o Eterno quer fazer? Ofendê-lo já é grave. Agora, desqualificar tudo aquilo que o Eterno quer fazer, que ele vai fazer, tudo aquilo que é sua ação, ou seja, até mesmo o fato de justificar o homem, rejeitar o Mashiach, é algo muito sério. E diz o Eterno que não compete a ninguém executar esse tipo de juízo. Se alguém transgredisse a Torá naqueles tempos, deveria ser apedrejado pelas pessoas. Mas agora, rejeitar o Filho do Eterno, ele mesmo vai cuidar. E diz mais, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por quê? Porque ele é que conhece todas as coisas, ele sabe julgar, ele sabe dar valor adequado às coisas que nós não sabemos fazer. Portanto, pense bem sobre isto. Veja o que o Eterno está falando com você. Não rejeite Yeshua de maneira barata, porque alguém disse que não é. Verifique, fale com o Eterno. Quem mais vai dizer a verdade senão aquele que é a própria verdade? Quem mais vai poder te esclarecer? Nenhuma pessoa, nenhum líder religioso, não serei eu, ninguém irá convencê-lo da verdade, mas o Espírito do Eterno, o Ruach HaKodesh, aquele que o Eterno age diretamente em nós, ele vai esclarecer a você, como tem esclarecido milhares e milhares e milhões, até mesmo entre o povo de Israel, em todas as épocas, desde a época da vinda do Mashiach, ele tem esclarecido quem é o Mashiach. Não se coloque contra o Eterno, isso não é sábio, mas você deve aderir a ele, fazer a sua vontade, ficar do lado do Eterno, e você vai sentir tranquilidade, vai sentir paz, vai sentir segurança, vai sentir um alívio muito grande, porque pelo sangue de Yeshua que foi derramado no madeiro, o Eterno vai justificá-lo de todos os seus pecados. Não se coloque contra o Eterno, fique do lado dele. Que o Eterno possa realmente fazer coisas maravilhosas na sua vida, que você possa realmente experimentar grandes transformações e, acima de tudo, encontre a paz com o nosso Criador através do Mashiach Yeshua, e que você seja abençoado em nome de Yeshua. Amém e amém.